Bom, e depois de uma estiagem que trouxe perdas de mais de 40% na produção de grãos, produtores do Rio Grande do Sul iniciam as culturas de inverno, especialmente o trigo. Mas diante das incertezas do clima e com poucos recursos financeiros disponíveis, a intenção de plantio para essa safra no estado teve um aumento bem modesto. Nesta propriedade em Rio Pardo, a 150 quilômetros de Porto Alegre, o Jordan plantou trigo pela última vez em 2013. Este ano decidiu investir mais uma vez na cultura, motivado pelo bom desempenho conseguido pelos vizinhos e como forma de recuperar as perdas da soja por causa da estiagem. A gente criava gado, o negócio do gado tá ruim, né? Então a gente vai arriscar no trigo, devido aos insumos ter baixado. Não vai dar um custo tão alto e, rotacionar um pouco também. E vamos arriscar, pode ser que dê certo, né? A tendência é dar certo. O plantio já começou em várias regiões do estado e em algumas já tem trigo bem germinado, como nessas imagens do norte gaúcho. O cereal ganhou espaço nas últimas safras. Somente no ciclo passado foram 1.400.000 hectares plantados, com uma produção que ultrapassou 5 milhões de toneladas, um avanço de 45% segundo a Emater. A safra de trigo no Rio Grande do Sul tem funcionado como um apoio aos produtores que perdem muito da produtividade com a safra de verão. Mas alguns fatores, como a escassez de seguro rural, crédito agrícola e a possibilidade de El Niño nesse inverno, podem afetar a nova safra e diminuir a área plantada aqui no estado. Um levantamento feito pela Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a FECOAGRO, feito com 20 cooperativas, aponta que a intenção de plantio para esta safra é de um pequeno aumento de 1,42%. Nós viemos de uma safra muito frustrada na região, né? Então impactou bastante o nosso produtor. Ele vem descapitalizado, mas ainda o produtor está dentro da nossa região de atuação, cresceu em 20% a área de trigo. Ele vai apostar e a cooperativa está junto com ele para a gente seguir firme fazendo uma renda em um período diferente, né? Que não é contando só com a renda da soja. A Emater ainda está realizando a coleta de dados para fechar o número. Custos menores e a necessidade de uma cobertura no inverno para beneficiar o sistema de plantio podem atrair o produtor, mas o ano é de incerteza. Nós estamos numa perspectiva complexa, certo? Eu te digo que o produtor está indo para o trigo muito mais na questão agronômica do que na questão econômica, porque a gente trabalha sempre fomentando a questão de um sistema de plantio organizado, com planejamento, gestão, certo? Com profissionalismo. Então, os produtores de trigo estão muito mais nessa balada do que na questão de você ter um resultado econômico como era o ano passado. Paralelo a isso, o desenvolvimento de novas tecnologias em sementes podem ser aliados em anos de clima adverso e dar ânimo ao produtor que ainda não aposta no trigo. Quando a gente olha para doenças, nós temos outras ferramentas também. Claro que a resistência genética é importante, mas para a questão de pH e resistência à germinação na espiga, as cultivares já vêm muito mais seguras e oferecendo também melhor liquidez para o produtor. A safra do soja, lucro não deu nada, até prejuízo, né? Se a gente for fazer a conta aí, ficou no vermelho. Então a gente tem que arriscar, não adianta a gente viver disso aí, né? Vamos ver, a tendência, a gente tem fé que o trigo vai sobrar um dinheiro, né? Seguimos falando de trigo. A oferta da União Europeia e do Mar Negro continuam pesando sobre os preços do cereal no exterior. Para ampliar esse assunto, eu converso agora com o analista de grãos e macroeconomia da Hedgepoint Global Markets, o Aleph Dias. Aleph, o assunto agora é trigo, né? E a gente queria saber um pouco sobre como é que está a oferta mundial, né? Porque o Brasil investiu muito nessa cultura, até pela questão dos preços. Paraná, por exemplo, vai ter a maior área em 30 anos. A gente viu no Rio Grande do Sul também, embora um avanço modesto. Mas o produtor quer saber se esse investimento vai ter retorno. Como é que está, por exemplo, a oferta do trigo lá no Mar Negro, né? A Rússia, a Ucrânia, como é que está essa situação? Qual é o termômetro, hein, Aleph? Boa tarde. Boa tarde, Petri. Tudo bem?
Bom, a situação do trigo no cenário mundial é complexa, porque quando a gente olha para as figuras mundiais com relação a estoque e uso, a gente, olhando para a safra já 23, 24, a gente tem a relação estoque e uso mais apertada das últimas 5, 6 safras. Então, quando a gente olha para esse número, a gente vê uma situação apertada que tende a ser um cenário mais positivo para preços, né? Mais altista para preços. Porém, quando a gente olha para a questão europeia, a gente vê uma grande oferta lá, não só pela recuperação na safra atual, que a gente teve boas condições de safra aí, tanto na própria União Europeia quanto também na Ucrânia e na Rússia, e aqui falando de clima, né? Então, para safras de inverno, ali na Europa, a gente vai ter uma boa produção e a gente também tem a produção da safra anterior russa, que foi muito forte, então eles estão com estoques muito altos para exportar. E a gente tem também o corredor de grãos, que é o acordo entre Rússia, Ucrânia, Turquia e ONU, que está possibilitando ali uma saída dos grãos da Ucrânia através de 3 portos. E ele também, querendo ou não, ajuda as exportações russas, porque evita maiores retaliações aí por parte do Ocidente com relação à exportação de grãos da Rússia. Então, olhando para o cenário europeu, ele traz bastante pressão baixista por conta de todos esses elementos que tem uma oferta muito grande ali na Europa. E você não vê nenhum movimento parecido do outro lado, no caso da demanda? Na demanda a gente espera que tenha um aumento para a próxima safra, e aí falando dos países que demandam mais da União Europeia, principalmente o norte da África ali, porque eles tiveram uma produção menor, mas olhando para os tenders e para outras medidas de demanda ali que a gente acompanha desses países, essa demanda ainda não começou. Eles já terminaram a colheita da safra 23, 24, mas ainda pelo menos não começaram as compras. Então é algo que deve aumentar, mas não na mesma medida que a oferta vai aumentar na próxima safra. Então, por isso que, no geral, é uma mensagem mais baixista vindo da Europa especificamente. E esse cenário que você acaba de descrever, Aleph, já é sentido também nos mercados internacionais? Como é que tem se comportado aí as cotações do trigo nas últimas semanas e qual que é a sua previsão para as próximas semanas? Sim, acho que desde outubro e até meio do ano passado, a gente tem visto, daí olhando para o trigo Chicago, né? Ele vem numa tendência de baixa, lógico, por conta principalmente na questão das renovações do acordo de exportação ali entre Rússia e Ucrânia, a gente tem alguns movimentos curtos de alta, mas no geral, desde a metade do ano passado, o trigo vem numa tendência de queda. E assim, olhando por toda essa questão na Europa, que é ali onde a gente olha mais no hemisfério norte, a gente vê uma continuidade dessa tendência baixista, mas a gente tem que também olhar para alguns possíveis riscos que podem reverter essa tendência. E eles são, por exemplo, as safras de primavera, tanto nos Estados Unidos quanto na Rússia, porque a gente olhando para as previsões, o clima parece não tão favorável nessas duas regiões. E a gente também tem a situação na Austrália, que é um produtor muito relevante também no balanço global, que tende a ser muito afetado pelo El Niño. Então, as temperaturas tendem a ficar muito mais altas lá durante os períodos chaves de desenvolvimento e a precipitação tende a ser muito maior. Então, assim, olhando hoje para a figura, essa tendência baixista ela faz sentido, mas a gente tem muito mais riscos que, se confirmarem, pode gerar uma reversão dessa tendência. Aleph, só para a gente terminar, a gente só tem mais um minutinho, eu queria que você falasse um pouco sobre a relação de troca. Nesse momento ainda, compensa para o produtor de trigo? O que você projeta, pelo menos até o momento da colheita? É uma análise complicada e ainda mais quando a gente olha para o cenário aqui brasileiro, da América do Sul, como um todo, a gente tem um fator também para levar em consideração, que é a Argentina, que ela vai se recuperar da quebra que eles tiveram na última safra. Então, eles produziram em torno de 12 milhões de toneladas na última safra e as estimativas agora apontam com uma retomada da produtividade para uma safra em torno de 19 a 20 milhões de toneladas. E o El Niño também é importante aqui para a gente analisar, não só para a safra argentina, mas também para a própria safra
safra brasileira, porque ele tende a trazer temperaturas um pouco mais altas, mas também mais precipitação. Então, quando a gente olha principalmente para o mercado aqui sul-americano, a gente também vê um cenário um pouco mais folgado na questão da oferta. Não só pelo Brasil, que deve também seguir produzindo bem, mas também para a Argentina. Então, num ponto de vista econômico, olhando para o cenário sul-americano, é uma tendência dos preços seguirem mais baixos. Mas daí a gente, lógico, como também foi comentado aí no trecho anterior, tem uma questão toda agroeconômica que às vezes pode compensar essa rotação para o trigo, mas olhando para fundamentos puramente econômicos e de oferta e demanda, o cenário é um pouco mais baixista aqui para os preços sul-americanos. Perfeito. Eu conversei com Aleph Dias, que é analista de grãos e macroeconomia da Hedgepoint Global Markets. Obrigado, Aleph, mais uma vez pela sua análise aqui. Uma boa tarde para você. Até uma próxima. Imagina, Petro, eu que agradeço. Boa tarde. Um abraço.